Pois bem, convidado já está aqui no programa, a gente vai continuar repercutindo as eleições deste ano. Senador eleito por Rondônia, seja muito bem-vindo, boa tarde, satisfação recebê-lo aqui. Boa tarde, Adilson Honorato, boa tarde a todos os telespectadores da TV Band, do seu programa Band Cidade, que estão nos acompanhando nesse momento. E quero primeiramente agradecer, o Adilson, os 293.488 votos que eu obtive nessa eleição de 2022, aqui nos 52 municípios do estado de Rondônia. De alguma forma o senhor se surpreendeu com essa votação ou já era algo esperado? Até porque o questionamento é simples. Nós temos as empresas de pesquisas que, mais uma vez, mostraram algo muito estranho acontecendo no país. Adilson, eu quero dizer assim, para todos que estão nos acompanhando nesse momento, o Bagato vai tomar uma providência sobre o que o IPEC fez e as demais instituições de pesquisas fizeram aqui no estado de Rondônia. Quero dizer a você que eu já fui prejudicado lá em 2018, lá não lembro qual que era a instituição de pesquisa que estava, mas era o IBOP, se me falha a memória, que é o mesmo IPEC de hoje. Só mudou o nome, né? A Isso, fantasia só mudou o nome. Lá eles me prejudicaram, colocaram em oitavo, eu cheguei em terceiro, entendeu? E essa vez foi... E não foi um terceiro por terceiro. Na eleição passada o senhor ficou muito próximo de ser eleito, né? O que o IPEC fez dessa vez, ele tem que pagar caro por isso. Porque eu falo assim, ó, isso foi maldoso o que eles fizeram. O que eles fizeram comigo foi uma coisa muito maldosa. Eles me colocaram em quinto colocado. Quinto colocado, com 7% dos votos, eu obtive quase 36% dos votos válidos. Então, o IPEC vai ter que pagar, vai ter que arcar com esse prejuízo, com isso que eles estão fazendo. Não é só comigo, é com o presidente. Fizeram também com o nosso governador Marco Rogério também, entendeu? Eles vão ter que pagar por isso. Mas isso é um outro assunto que nós vamos deixar mais adiante. Mas eu quero dizer para você, enquanto essas instituições de pesquisa ficarem com essa maneira, você sabe, tem até instituição de pesquisa que chega e fala assim, que colocação você quer ser colocado? Então é um absurdo. O que acontece com isso aí é muito vergonhoso, não só no estado de Rondônia, mas no Brasil afora. Só viu o que aconteceu as pesquisas com o nosso presidente da República. A pesquisa é um produto comprado. Quem compra, compra resultado também, o senhor acredita? Eu acredito nisso, porque não é possível. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas quantas ligações você recebe dizendo o seguinte, que colocação você quer ser, entendeu? Eu não fui em nenhuma instituição de pesquisa, eu fui pela honestidade, pela credibilidade, e eu tinha absoluta certeza que o povo de Rondônia ia saber escolher o seu senador. Até porque, se a instituição de pesquisa tivesse certa, só o que o IPEC colocou, no Cone Sul eu fiz mais do que os 7% que o IPEC estaria mostrando. Então, quer dizer, o Bagato vem um senador que vem aí um homem do setor produtivo, um homem de direito, um homem honesto, respeito a todos os candidatos que concorreram à eleição ao Senado comigo, entendeu? Mando um abraço a todos os candidatos aqui que concorreram a esse pleito, a essa eleição comigo, e dizer que a eleição acabou, o Bagato é o senador da República, o Bagato quer trabalhar pelo povo de Rondônia, pelo Brasil, e trabalhar principalmente pelos menos favorecidos, e trabalhar muito pela agricultura familiar, que é o agronegócio onde o Bagato tem conhecimento, e principalmente vamos tentar, com a reforma tributária, para nós entrarmos na geração de emprego e renda na indústria do agronegócio no nosso estado de Rondônia. Senador, para encerrar esse assunto de pesquisas, quando o senhor esteve comigo aqui no estúdio do programa, concedendo uma entrevista, o senhor foi muito enfático, principalmente fora do ar, quando saiu do programa e se despediu da equipe. O senhor disse assim, eu vou ser senador por Rondônia. O senhor tinha uma convicção muito estridente. O que dava esse balizamento? As ruas, o andar do dia a dia? Porque as pesquisas, volto a repetir, colocavam o senhor em uma situação muito delicada. Só no andar, nos 52 municípios, eu sentia que era uma eleição mais pesada, mais difícil do que aquela eleição ainda de 2018, mas eu tinha certeza que o meu conhecimento no estado de Rondônia, eu falava assim para as pessoas, entre nas redes sociais
e ligue em Vilhena em 10 telefones que vocês nunca viram na vida. Se eu não tiver aceitação em 8, não precisaria votar para mim. Então, eu obtive lá em Vilhena 72% dos votos. E a convicção que eu tinha, eu vou falar para você, Adilson Honorato, é que eu sou uma pessoa, sou um cristão, eu tenho Deus no coração, Deus em primeiro lugar, e Deus desde o início, desde lá do início, com a dificuldade de conquistar a vaga, depois indo para o PL, estando dentro do PL, um homem alinhado com o presidente da República, eu era o único candidato alinhado e defendendo em todos os meus discursos o nosso presidente da República, como estive alinhado em 2018, eu estava aqui, estive em 2022 e estou alinhado com o presidente, então eu tinha absoluta certeza que Deus estava me iluminando e falando, Bagatli, você vai ter que enfrentar momentos difíceis, mas você vai sair vencedor dessas eleições. Senador, virando a página, essa questão de pesquisa é algo que vai ser judicializado, o senhor já acabou de deixar muito explícito aqui que está indignado com isso que aconteceu, e não é uma questão do Jaime Bagatli em Rondônia, o Brasil inteiro teve números que foram catastróficos, São Paulo também não foi diferente, né? E coincidentemente, esses erros, eles se dão somente para o lado da direita. Você não vê nenhuma pesquisa apontando partidos de esquerda com prejuízos depois que abrem as urnas. É um outro fator também que eu acho que poderia ser agregado a isso que vai ser pesquisado e investigado e cobrar uma resposta dessas empresas de pesquisas. O senhor esteve em Brasília agora na semana passada, logo depois da eleição, né? Houve uma reunião em Brasília, convocada pelo próprio presidente e a cúpula do presidente, que está inclusive encabeçando a campanha dele. Eu queria saber qual é o sentimento que o senhor teve nessa visita a Brasília, nesses compromissos realizados lá, desta vez eleito senador. Como é que foi? Olha, eu vou dizer assim, conversando com o presidente Bolsonaro, nós elegemos 8 senadores do PL e foram reeleitos mais 7. Uns estavam em outros partidos, veio para o PL também, então só o PL tem 15 senadores. 15 senadores, Adilson, só do PL. E na base aliada do presidente da República, na base de direita do presidente, nós temos hoje mais de 50 senadores. Então, e elegeu a maioria dos deputados federais da base do governo. Como que essa eleição, como que esse presidente perdeu a eleição, como que ele está em menos votos. É um negócio inexplicável, mas não quero entrar no mérito da questão. A conversa que nós tivemos com o presidente da República, nós temos plena certeza que o povo brasileiro dará a resposta agora nesse segundo turno aí, e nós vamos sair vitoriosos dessa eleição, sem medo de errar. O presidente da República, o Bolsonaro, vai ser reeleito o presidente da República, com o número 22, e nós vamos eleger o nosso governador do estado, Marco Rogério, sem sombra de dúvida. Senador, já começa o trabalho por Rondônia ou precisa a posse ainda em fevereiro? Como é que o senhor está vivendo esse cenário? Haja vista que, em paralelo à eleição que o senhor teve, nós estamos já vivendo uma outra eleição e que, pelo visto, o senhor está mergulhado de cabeça nela também. Não, primeiramente, Adilson, eu quero dizer para vocês, quero dizer ao nosso povo do estado de Rondônia, os 52 municípios, nesse momento eu vou ficar empenhado, estou visitando os municípios, agradecendo os votos que o Jaime Bagatli obteve em cada município, independente onde ganhou, onde perdeu. O Bagatli agora é senador dos 52 municípios do estado de Rondônia, é senador por Rondônia, é senador pelo Brasil. Mas eu quero dizer para vocês que nesse momento, até o dia 30, eu quero me empenhar em todos os municípios, e o foco agora é o que é? É a reeleição do nosso presidente, porque nós temos um presidente que, desde quando os militares saíram, eu nunca vi um presidente tão empenhado, tão ajudando o setor produtivo, eliminando a corrupção desse país. Praticamente esse homem eliminou a corrupção. Ninguém acreditava num país. Hoje nós podemos dizer que voltamos a ter uma bandeira, temos um Brasil verde e amarelo de novo, nós temos um Brasil que gosta, um brasileiro que gosta da sua pátria, que honra a sua bandeira. Isso nós não vimos há mais de 30 anos. Então eu quero dizer para vocês, eu vou estar empenhado, Adilson,
nessa reeleição do presidente e também na eleição do nosso governador Marco Rogério. Nós temos que eleger um governador no nosso estado, um governador que esteja alinhado com o nosso presidente Bolsonaro, que esteja alinhado com o senador Jaime Bagato. Lá vai ter outro suplente do Marco Rogério, que também vai ser do PL. Então nós vamos ter certamente 2 senadores em Brasília, ajudando o nosso governador do estado, ajudando o Brasil, ajudando o nosso presidente Bolsonaro. E quero também até ter uma conversa com o nosso senador Confúcio Moura. Sei que ele é do outro lado, sei que parece que ele não gosta muito de Rondônia, mas ele tem a obrigação com o nosso povo do estado de Rondônia e com o Brasil. Nós vamos ter uma conversa, um diálogo amigável, para ele ajudar nós também no povo de Rondônia, para o povo de Rondônia, porque se nós tivermos não só 2, mas se tivermos 3 senadores ajudando o estado de Rondônia, uma bancada de 8 deputados federais, nós podemos contribuir muito para o estado de Rondônia e para o Brasil. O senhor quase respondeu a minha próxima pergunta, mas eu vou reforçar aqui, até porque eu gostaria de entender um pouco mais a visão e a forma de condução político-partidário do empresário, que agora é senador eleito, Jaime Bagatoli, em se tratando justamente desse ponto que o senhor colocou. Em alguns momentos, o senhor já disse aqui, olha, acabou a eleição, nós vamos trabalhar pelo povo. Eu agradeço as regiões em que eu fui mais votado e que eu fui menos votado. Agora eu tenho um mandato para prestar contas para a sociedade. Em termos de convergência, de bancada unida, o senhor também pretende ter isso como um mote de vida, uma filosofia dentro da política para que a gente consiga vencer determinadas barreiras? Acabou a eleição, acabou as divergências e vai em busca de recursos para o povo de forma generalizada? Sim, porque você imagina, ou você só imagina, Honorato, imagine um empresário tocando um grupo, uma empresa, onde ele tem lá 300, 400 funcionários, não importa quantos que ele tem, você tiver dividido. Se você não tiver as pessoas e tiver quanto mais união, mais sucesso você vai ter. E agora as pessoas, independente de sigla partidária, nós temos que entender que o país, a dia 30, nós vamos eleger o nosso presidente, vamos eleger o nosso governador, que certamente será o Bolsonaro e o Marco Rogério aqui no estado. E quero dizer para vocês, quero unir demais, eu quero conversar demais, fazer talvez aquilo que não foi feito no passado. Conversar com os 8 deputados federais, independentes, os 8 deputados eleitos, porque nós temos 2 no partido, os demais, temos os outros partidos aliados, temos partido que não é do nosso governo, do nosso presidente Bolsonaro, mas nós vamos conversar com esses candidatos a deputado federais, que a maioria já estão na base praticamente do nosso presidente da República. E com um senador, igual eu falei, o único que eu vejo assim, que pode ter alguma dificuldade, que é o Confúcio Moura, mas ele vai entender que o nosso povo de Rondônia merece muito e nós precisamos ajudar o nosso estado. E principalmente nós vamos ter que dar uma contribuição na geração de emprego e renda. Mas a meta principal, a primeira meta, Marco Rogério, nosso governador já sabe que é recuperar essa questão da saúde no nosso estado de Rondônia. Senador, pelas andanças que o senhor teve nesses últimos dias, em busca de conhecer mais o eleitor, conhecer mais a realidade na ponta dos mais distintos pontos do estado de Rondônia, o que o senhor sente que é a maior carência da população? Fala-se muito em freios e contrapesos, com a questão da instabilidade jurídica no nosso país, busca-se também reformas tributárias, mas lá na ponta, e aí eu até complemento o meu questionamento, sendo empossado, quais são as prioridades na sua gestão? Primeira prioridade, eu venho conversando com o nosso governador, Marco Rogério, nosso candidato ao governo. Eu quero dizer para vocês que é a questão da saúde. Mas nós precisamos avançar além da questão da saúde, essa é a prioridade. Nós precisamos ajustar isso, porque sem saúde também nós não vamos a lugar nenhum. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, nós precisamos acertar a situação de geração de emprego e renda no nosso estado. E o nosso estado não adianta, nós queremos reinventar a roda. Nós vamos ter a geração de emprego e renda, vem do agronegócio, do hortifruti granjeiro, das nossas indústrias, das nossas agroindústrias. Nós precisamos ajudar
a nossa agricultura familiar, contribuir mais dentro da Secretaria da Agricultura, ampliar com o aprimoramento da própria Emater, mas nós temos um gargalo muito grande no estado de Rondônia, que nós temos que trazer essa responsabilidade para o estado, conversarmos em Brasília, alinharmos para trazer essa responsabilidade para o estado, que é essa questão da regularização fundiária. E te falo mais uma coisa, Honorato, essa regularização fundiária, sobre a questão da regularização das propriedades, ela está atingida em cheio na agricultura familiar, no pequeno produtor, no médio e no grande também. Mas se nós não chegarmos num determinado acordo e nós não regularizarmos essas propriedades, independente da data que houve o desmatamento, e chegarmos numa conclusão que nós precisamos estancar. Nós precisamos estancar e mostrar para o Brasil, para o mundo, que nós não vamos deixar mais derrubar nossas matas que são da União. Não estou falando em áreas da iniciativa privada, estou falando em áreas que são da União. Nós precisamos respeitar as áreas que são da União, que são do povo brasileiro, e documentar essas áreas, porque isso aí tem famílias aí que estão 20, 30 anos no campo, os patriarcas já foram embora, não estão mais aqui, e é impossível que isso não aconteça, essa regularização fundiária. Então essa é uma meta que nós vamos se debruçar para ajudar o nosso povo, o nosso produtor rural do estado de Rondônia. Senador, o senhor é da iniciativa privada, mostrou a competência que tem diante do empreendedorismo que teve ao longo da história no estado de Rondônia e agora vai ter a sua primeira experiência no sistema político partidário. Está preparado para a morosidade que pode ser encontrada? O senhor também entende que é uma política que deve ser implementada, mas o senhor acabou de citar, um dos principais desafios é criar uma bancada completamente unida. Honorato, eu quero dizer para você o seguinte, o país passou da hora. Nós precisamos fazer uma reforma tributária urgentemente nesse país. Isso não é para político decidir, isso é para uma questão técnica. Isso não é político ele querer opinar, dizer o que deve fazer, o que não deve, para ele querer se beneficiar de alguma coisa. Nós precisamos pensar no país, nós precisamos pensar no povo. O povo do nosso lado de fora está sem geração de emprego e renda e essa situação está se agravando. Você sabe, nós podemos entrar numa crise, o mundo já está vivendo uma crise, entendeu? Nós podemos entrar com esse problema da guerra aí da Rússia aí, que eu vejo que parece que não tem data para se terminar isso aí, entendeu? Essas altas taxas de juros estão também prejudicando o Brasil, prejudicando o mundo inteiro, porque essa questão da inflação não vem nada a ver com o Bolsonaro, não tem nada a ver com o nosso presidente da República. O nosso presidente fez o dever de casa, foi para cima, foi inclusive, nós só temos plantando a safra, Honorato, nós só temos plantando a safra porque nós temos um presidente. Nós temos um presidente que teve coragem, a grande mídia criticou no momento que ele esteve na Rússia para acertar aquela situação. Senão nós ia ter problema de insumo, de adubo, nós não estaríamos plantando a nossa safra hoje. Então nós temos um presidente arrojado, um presidente que quer resolver os problemas do país. Mas eu quero dizer para vocês, nós precisamos fazer urgentemente essa reforma tributária, não é tirando de 50 impostos e trazendo para 5 e deixando a mesmo percentual, porque quem paga, quem onera, quem sofre mais com essa carga tributária no país é os menos favorecidos. Então nós temos que fazer essa reforma tributária ampla e nós temos que fazer uma reforma política nesse país. Esses 50 partidos que nós temos aí, 40, 50 partidos, isso é uma vergonha para o nosso país, isso é um absurdo para o nosso país e tem tanta coisa de errado, que nem aquela questão do fundo partidário, uma vergonha. A farra feita com esse dinheiro público é um absurdo, é uma vergonha pelo Brasil afora. Só para título de informação, na semana passada o país recebeu mais de 35 milhões de litros de diesel da Rússia, oriundo inclusive do relacionamento que o presidente teve naquele período em que houve as críticas ferrenhas sobre a visita dele à Rússia com o presidente Vladimir. E também os fertilizantes. Então, a gente precisa dar notícias sobre o que realmente acontece nesse país, independente da questão política partidária. Senador, agradeço pela vinda, eu sei que o senhor tem outros compromissos, é sempre uma satisfação recebê-lo, sempre que quiser passar aqui conosco para conversar, não com
o Honorato e com a equipe da TV Meridional Band, mas com o público do estado de Rondônia que nos assiste e tem muito interesse em saber como funciona a mente dos nossos representantes. Muito obrigado. Obrigado, Adilson. Obrigado aqui a todos os telespectadores da TV Band, o que estão acompanhando nesse momento o seu programa da Band Cidade. Eu quero dizer aqui para nós, aos 52 municípios do estado de Rondônia, é o Brasil afora. Nós temos uma meta para nós reelegermos o nosso presidente. Igual você falou, a grande mídia só critica, nunca colocou uma mensagem, alguma coisa de bom que o nosso presidente está fazendo. Esse homem fez milhares de coisas, N coisas boas para o nosso país. E nós só temos a agradecer ao nosso presidente Bolsonaro, que eliminou praticamente a corrupção desse país. E eu quero dizer para vocês o seguinte, é meta, é missão. Nós precisamos reeleger o presidente Bolsonaro. Então, no dia 30 de outubro, no dia 30 agora, nós temos que ir para as urnas e vamos em massa. Vamos levar nossos amigos, nossos irmãos, companheiros, ligar, vamos entrar na rede social para pedir para que as pessoas vão votar. Vamos reeleger, 22 lá e 22 cá. Vamos reeleger o nosso presidente Bolsonaro e vamos colocar um governador de verdade, um governador que vai ouvir o setor produtivo, um governador que vai ajudar nós na questão da saúde, porque o Jaime Bagato ele vai cobrar e muito se o nosso governador não atuar dentro das questões que o nosso estado de Rondônia mais necessita, e umas é a questão da saúde. Um grande abraço e digo para vocês, 22 lá, 22 cá, não esqueçam a nossa reeleição do nosso presidente Bolsonaro. Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez aos 293.488 votos que vocês deram de confiança no senador Jaime Bagato, até as eleições do dia 30. Um grande abraço. Perfeito. Um grande abraço à minha amiga Gabriela Barros também, a Gabi, né? Muito obrigado por fazer esse intercâmbio aí com o senador, para que ele viesse aqui ao nosso estúdio. Está acompanhada do Wesley. Grande Wesley. Está com um pose de segurança, enfim, mas tudo bem. Grande abraço, Wesley. Ele malha naquela academia, né? Peso pena. E o senador está acompanhado da sua esposa, né? Qual o nome? Sandra Mello. Sandra Mello, Bagato, grande abraço. Sandra Bagato. Sandra Mello Bagato, ele tá